No episódio anterior, mostramos que, por falta de dragagens nos últimos 20 anos, o Guaíba e outros rios ficaram mais rasos. Isso teria dificultado a vazão da água acumulada pelas chuvas intensas em direção ao mar e contribuído decisivamente para a catástrofe de inundação que arrasou grande parte da capital e da região metropolitana em 2024. O impacto da tragédia fez o governo estadual retomar as dragagens. O processo está no início, mas ainda tem muitos obstáculos. Um dos maiores é reflexo das pressões de entidades ambientais que no início dos anos 2000 levaram a justiça a proibir desde então a retirada de areia do leito do Guaíba. As questões envolvendo o judiciário são um dos pontos sensíveis em toda esta discussão. Muitos, entre os que contestam as proibições judiciais, alegam que alguns representantes do judiciário acabam agindo, entre outros aspectos, sob influência da agenda ambientalista, num contexto que também envolve a pressão política de outros segmentos alinhados com esta mesma visão. O resultado de tudo isso são processos intermináveis. A questão judicial eu acho um absurdo. Está há 20 anos, foi um processo movido por uma ONG. Parece que a ONG não mais existe, eram 2 ou 3 pessoas, e isso está travando. Aquilo que eu falei está faltando é a pressão da sociedade, é a participação da sociedade. Não queremos briga com ninguém, mas chega lá, senhor juiz, esse processo, o que está vendo? Ah, não sei o que, tá? Vamos resolver isso. O deputado estadual, Capitão Martin, preside uma frente parlamentar focada nos rios e bacias do estado. Ele engrossa o coro dos que criticam as decisões judiciais que proíbem atividades que poderiam contribuir para manter a vazão do Guaíba e assim evitar enchentes catastróficas. A gente não pode permitir que uma decisão, às vezes, de um único juiz, ou mesmo ali, que não esteja baseada em dados científicos e em estudos realizados, podem prejudicar tanto. Já prejudicaram muito. Olha o que a gente precisou, a gente vai precisar mais um desastre aqui no Rio Grande do Sul, com perdas de vidas de gaúchos e gaúchas, para a gente acordar o judiciário. O governo do estado tem consciência do risco de novas tragédias climáticas e das suas consequências e considera que as dragagens têm, sim, um papel importante nesse processo de prevenção, na medida em que pode ajudar a evitar o acúmulo de água na bacia do Guaíba após longos períodos de tempestades intensas. Mas ainda há outra questão: a remoção da areia do fundo. E aí o assunto esbarra novamente nos entraves jurídicos. A secretária estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura diz que a extração de areia no Guaíba poderia ser feita depois de estudos que permitissem uma atividade controlada e segura em termos ambientais. Mas os órgãos oficiais estão proibidos de conceder autorização para a atividade. A questão da mineração no Lago Guaíba, existe uma ação judicial e uma determinação que não permite que nós possamos executar o licenciamento ambiental de atividades de extração puramente. Mesmo assim, ela tenta na justiça liberar pelo menos o uso da areia que é removida durante as dragagens contratadas pelo governo. Esperamos até metade do ano que vem concluir o zoneamento do Lago Guaíba e com isso já serão avaliados os estudos e os pedidos de licenciamento para atividade de mineração, mas paralelo a isso estamos nessa parte jurídica da viabilização do uso do sedimento da dragagem de canais para uso em construção civil, enfim, usos diversos. O presidente da Portos RS entende que a retirada de areia na dragagem dos canais de navegação ajudaria a melhorar o fluxo da água no Guaíba. Sem dúvida, esse processo pode ajudar, auxiliar, a todo o estado no processo da retirada desse sedimento. Nós procuramos o Ministério Público do Rio Grande do Sul, mas apesar da nossa insistência, a instituição preferiu não se manifestar sobre as decisões que vêm sendo tomadas desde o início dessa polêmica há mais de 20 anos. Mesmo que os entraves judiciais sejam superados e a extração de areia no Guaíba liberada, ainda há outro problema: o custo de dragar e retirar a areia numa área tão grande, com o objetivo de evitar inundações. Investir bilhões de dólares em trabalhos de dragagem para prevenir enchentes
pode não ser tão viável assim, não sem estudos extensos e simulações muito complexas para avaliar técnica e cientificamente se todo esse gasto astronômico realmente alcançaria os resultados desejados, ou seja, se valeria a pena. É o que pensa o engenheiro Carlos Tucci, uma autoridade em hidrologia. Consultor de governos e agências internacionais, foi contratado pela Prefeitura de Porto Alegre para avaliar a situação atual do Guaíba e projetar melhorias nos sistemas de proteção às cheias da capital. Ele questiona a viabilidade de dragar para evitar enchentes. O volume necessário de retirada de sedimentos para mitigar a enchente é um volume extremamente alto, de custos bastante pouco viáveis no volume que é necessário, principalmente no Guaíba e Lagoa dos Patos. Hoje o custo de retirar 1 metro cúbico, dependendo do custo ambiental de dispor isso aí, você pode chegar a $30 o metro cúbico. E se você tirar 1 milhão de metros cúbicos não é nada. Provavelmente você tem que chegar a bilhões, e aí você está em bilhões de dólares, o que não faz muito sentido. Ou você vai descobrir depois que isso não deu resultado. Os avisos da natureza continuam. E o mais recente veio do fim do mundo, com a expedição de cientistas da URGS, que voltou recentemente da Antártica, depois de exaustivas pesquisas sobre o clima do planeta. Os fenômenos que eles observaram por lá mostram o perigo que nos ronda. A quantidade de umidade, de água precipitada por chuva e inclusive tempestade que nos prendeu em uma geleira no interior da Antártica é exatamente um evento como ocorreu em final de abril e maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Os cientistas da expedição internacional reforçam que os impactos das mudanças climáticas nas últimas décadas têm a região de Porto Alegre como um ponto de destaque no sul do continente. O primeiro caso identificado de evento extremo, desastres, é na cidade de Porto Alegre, o ano de 2016. Por consequência, nós vivemos os eventos meteorológicos extremos no Rio Grande do Sul, que se repetirão em 30 anos. A gente deve repetir maio de 2024, lamentavelmente. Enquanto isso, Porto Alegre e outras cidades vão reconstruindo o que a enchente destruiu. Ninguém sabe ao certo se e quando teremos novamente uma tragédia como a que vivemos ano passado. Mas os alertas estão aí e as lições também, duras e inesquecíveis. Nós não temos dúvidas que eventos grandiosos, como o que aconteceu em maio, voltarão a acontecer e nós não podemos estar despreparados.